No evangelho deste domingo, Jesus coloca algo muito importante, a necessidade da vigilância. É o evangelho de São Lucas, capítulo 12, do versículo 32 até o versículo 48. É muito interessante, né? Jesus começa dizendo uma coisa muito bonita no versículo 32. Não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Quem é esse pequeno rebanho que o Pai incumbiu Jesus de entregar o reino? A igreja, que começava ali com aqueles 12 apóstolos, né? E que deles, a partir deles, Deus implanta o reino de Deus, o seu reino na terra. O Concílio Vaticano II chamou a igreja de o germe do reino de Deus. Germe quer dizer a semente. Exatamente esse pequeno rebanho que Jesus mandou que não tivesse medo. Não tenham medo. Por quê? Porque, evidentemente, é uma epopeia você implantar o reino de Deus na terra. Eles tiveram que vencer todo um império romano, né? Mas Jesus estava com eles, né? Eis que eu estou convosco. E depois o Evangelho coloca para nós uma coisa muito importante, né? Jesus fala da necessidade da vigilância. Ele diz no versículo 35, estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. Isso é sinal de vigilância. Por que os rins? Porque o guerreiro, ele normalmente quando ele era atingido por uma espada, por uma flecha, evidentemente o local mais perigoso era aqui a região dos rins, do abdômen. Então cingiam os rins, né? Usavam até aquelas armaduras de ferro, né? E a lâmpada acesa. Por quê? Porque antigamente não havia eletricidade, então a lâmpada é que garantia a luz à noite, que a pessoa sem luz à noite se perdia. Então era um símbolo da vigilância. Então Jesus usa isso, né? E ele coloca aqui no versículo 37, bem-aventurados os servos, a quem o Senhor achar vigiando quando ele vier. Em verdade vos digo, ele há de cingir-se, dar-lhes à mesa e os servirá. Se vier na segunda ou se vier na terceira vigília, se os achar vigilantes, felizes daqueles servos. Então veja, Jesus diz, vigiai. Por quê? Porque a gente não sabe realmente quando é que Deus vai nos chamar para a eternidade. Nós não soubemos o dia que nós íamos nascer e nós não sabemos também qual é o dia que a gente vai morrer. Então, o mais importante é estar vigilante. É viver sempre na amizade de Deus, viver sempre naquilo que a igreja chama de estado de graça, porque a hora que Deus vier, Jesus fala aqui, primeira vigília, segunda vigília, os judeus dividiam a noite, né, das 6 da tarde até as 6 da manhã, essas 12 horas da noite, eles dividiam em 4 vigílias de 3 horas cada uma. Primeira, segunda, terceira e quarta vigília. Então, Jesus diz, a vigília que ele vier, ele diz aqui, estejam vigilantes e felizes daqueles servos. Mas aí ele diz assim, sabei porém isto, se o Senhor soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria forçar a sua casa. Estai, pois, preparados, porque a hora em que não pensais virá o Filho do Homem. Veja, a gente não sabe quando é que Jesus vai voltar. E a própria igreja diz que não sabe e não quer que a gente faça também especulações sobre isso. Né? O próprio Jesus disse lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, né? Quando os apóstolos perguntaram ao Senhor, é agora que o Senhor vai restabelecer o reino de Israel? E Jesus disse, não compete a vós saber os tempos e os momentos que o Pai fixou na sua autoridade. E Jesus disse que nem ele, nem os anjos de Deus sabiam quando seria o que nós chamamos de fim do mundo, a volta de Cristo, a parousia. Mas haverá para cada um de nós uma vinda de Cristo. Que vinda é essa? O dia da nossa morte. O dia que Cristo vier nos buscar de volta para a eternidade. Nós viemos dele. A nossa alma veio de Cristo e vai voltar para ele. Ok? Então, o importante é viver a vigilância. Né? Você uma vez por mês, por exemplo, fazer a sua confissão, ou mais com menos tempo, ou com mais tempo, mas sempre fazer a confissão, sempre fazer o seu exame de consciência, né? Sempre estar em dia, vamos dizer assim, com Deus, com os sacramentos da igreja, que nos preparam, né? Assim, nos mantém num estado de vigilância, para que qualquer hora que Deus nos encontre na sua amizade.